hoje eu quero continuar falando do Espírito Santo, né? No domingo passado nós falamos do Espírito Santo. E hoje eu quero continuar falando sobre a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo, como eu disse, ele é uma pessoa, né? Ele não é uma energia, uma força, não. Ele é uma pessoa que você pode falar com ele, você pode colocar o seu coração nas mãos do Espírito Santo. E eu gostaria então de continuar falando dessa pessoa maravilhosa, dessa pessoa incrível que é o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele veio à terra com um propósito. E eu quero falar exatamente desse propósito que o Espírito Santo veio à terra. O Espírito Santo é a pessoa mais importante hoje da nossa vida, é o Espírito Santo. Porque se tem alguém que sonda e que conhece o nosso interior, esta pessoa é o Espírito Santo. Ninguém mais pode conhecer os seus pensamentos, a não ser a pessoa do Espírito Santo, porque ele habita dentro de você. O Espírito Santo hoje habita dentro de você. O Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade. Ele é o terceiro Deus da Trindade. E o Espírito Santo é Deus. Amém? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, às vezes as pessoas acham que o Espírito Santo é menor do que o Pai e o Filho. Não é. A Bíblia diz que eles são um. A mente deles é uma só. Eles têm funções diferentes, mas têm a mesma mente. Então hoje o Espírito Santo está dentro de nós, com a mentalidade do Pai, a mentalidade do Filho hoje dentro de nós. Então o Espírito Santo é o único Deus na terra hoje. O Pai está no trono, Jesus está sentado à destra de Deus, mas o Espírito Santo desceu no Pentecoste e nunca mais voltou. Ele ficou aqui, porque essa é a função do Espírito Santo agora, governar esta terra, governar nossas vidas. O Espírito Santo não tem nada a ver com o mundo, porque há uma diferença entre terra e mundo. Nós somos da terra, mas nós não somos do mundo, porque o mundo é um sistema, uma organização para viver sem Deus, e nós não fazemos parte dessa organização de viver sem Deus. Não, nós vivemos em Deus, nós vivemos em Cristo. Cristo é a nossa vida. Amém? Eu quero voltar lá. Eu quero voltar lá em Gênesis. No princípio, quando Deus... Porque eu vou falar do Espírito Santo, mas eu quero voltar lá em Gênesis para você entender melhor a função do Espírito Santo hoje em nossas vidas. Amém? Então, quando Deus formou o homem, e ele o colocou no jardim. Deus colocou o homem no jardim para governar a terra. Deus criou o homem, formou o homem, deu para ele vida e domínio, e disse agora, governe a terra. Então Deus fez a terra e fez o homem para governar a terra. Deus nunca quis governar a terra. Ele fez Adão para governar a terra. Cuide de tudo aqui na terra por mim. E Deus deu então uma ordem para Adão. Adão, você pode comer de todas as árvores, todos os frutos das árvores do jardim. Mas uma você não pode comer. Porque se você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, os seus olhos vão se abrir para uma outra área que não será bom para você. E a Bíblia diz que assim que Adão comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, os olhos dele se abriram. Se abriram agora para a maldade, se abriu agora para a inveja, se abriu agora para o ciúme, se abriu agora para a cobiça, se abriu agora para as coisas más. Então os olhos dele se abriram, diz a palavra de Deus. E com a queda de Adão, todos nós fomos condenados. A Bíblia diz que por um só homem a condenação entrou no mundo. Por um só homem o pecado entrou no mundo.
E foi por Adão. E Deus então, irmãos, Deus então estabeleceu a sua profecia dizendo que nasceria um da semente da mulher, que seria inimigo da semente da serpente. E a Bíblia diz então que ele seria inimigo, que a semente da mulher pisaria na cabeça da serpente e a esmagaria. E Deus então foi fazendo todo um processo até chegar a esta profecia. Então Deus então foi falando com os homens através de profetas, através do Espírito Santo. Deus então foi levantando e falando com os homens através de profecias, através dos sacerdotes. Deus então foi falando com o homem. E no livro de Joel 2:28, Deus fez uma promessa, dizendo assim: nos últimos dias eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Ele não disse que seria algumas pessoas, disse? Ele não disse. Ele disse: eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne. E ele disse então que os nossos filhos pregariam a palavra de Deus, e os nossos anciões teriam visões. Os nossos filhos pregariam a palavra de Deus, e os servos e as servas profetizariam. Então Deus, Ele cumpriu esse propósito, cumpriu essa profecia lá no Pentecoste. Então, mas para que o Espírito Santo pudesse descer sobre toda a carne, então essa profecia de Deus precisaria ser cumprida. E então, irmãos, Jesus veio. Ele nasceu de Maria. Jesus, ele nasceu bebê como todas as crianças. E a Bíblia diz que Jesus ia crescendo. Ele ia crescendo em graça e sabedoria diante dos homens e também de Deus. Jesus não crescia só diante de Deus, nem só diante dos homens, mas ele crescia em graça diante de Deus e dos homens. Aos 12 anos ele já sabia quem era, e aos 12 anos ele sabia que ele tinha vindo a um propósito, e ele realizaria esse propósito. E o propósito de Jesus foi vir à terra, implantar o reino de volta, porque quando Adão caiu, quando ele pecou, aquele domínio, aquele governo que Deus havia entregado para Adão, governar a terra, ele entregou para Satanás. E daí então Satanás passou a ser o governo do mundo, o príncipe deste mundo. E quando Jesus desceu, ele precisava então tomar de volta esse domínio, implantar de volta o reino de Deus, o governo de Deus na terra, porque agora os homens não tinham mais o governo de Deus aqui na terra, e o homem vivia como queria, e fazia bem o que queria, fazia o que entendia, e toda vez Deus precisava tratar com ele de maneira drástica. Deus castigava o homem para que ele pudesse voltar atrás e rever tudo aquilo que ele estava fazendo. E o homem revia e voltava. E foi assim até Jesus vir. Porque Deus precisava cuidar da semente e manter a semente até que ela chegasse até Maria. E aí Jesus nasceu de Maria. E exatamente isso que Jesus veio. Ele veio tomar o meu lugar. Ele veio tomar o seu lugar. Então, quando Adão condenou o homem, o condenado era eu, o condenado era você, não era Jesus. Mas agora Deus precisava de alguém. E eu acho incrível quando eu leio Isaías 53 e diz assim que Deus se alegrou em enfermar Jesus Cristo. Sabe por que Deus se alegrou em enfermar o seu filho? Porque quando ele estava enfermando o seu filho, ele estava libertando a humanidade de toda a doença. Quando ele estava colocando sobre Jesus na cruz do Calvário todas as minhas aflições, ele estava me libertando das minhas aflições.
E quando Jesus estava sendo coroado de espinho, quando Jesus estava sendo crucificado, quando ele estava sendo furado com uma lança, quando ele estava tomando as chibatadas, 39 chibatadas, quando ele estava então tomando vinagre em lugar de água, irmãos, ele estava pagando pelo meu pecado e o seu pecado. Quando Jesus tomou o meu lugar, e eu fiquei limpo. Quando Jesus tomou o meu lugar, eu me tornei justo. Quando ele tomou o meu lugar, agora eu não poderia mais ser condenado, porque ele foi condenado no meu lugar. Você pode entender isso? Ele foi condenado no meu lugar. Aquele lugar, aquela cruz era para mim, mas Jesus tomou o meu lugar, diz a palavra de Deus. E a Bíblia diz que ele desceu à sepultura, depois de tudo consumado, depois de tudo feito, ele entregou o seu espírito e ele então desceu ao inferno. E ele pagou o meu preço lá no inferno. Aquele preço que eu iria pagar na morte eterna, Jesus pagou por mim. E quando ele ressuscitou, diz a Bíblia, que ele venceu a morte. E ele pegou a chave agora das mãos do diabo. Ele tomou a chave da minha vida. E o diabo não tem mais a chave da sua vida, nem da minha vida. Ela voltou para as mãos de Jesus. Isso chama graça. Porque foi algo que Deus fez para mim, sem eu pedir, sem eu merecer. Eu não merecia. Eu não fiz nada para ficar limpo. Eu não fiz nada para os meus pecados ser perdoados. Eu não fiz nada para nascer de novo. Nada. Jesus fez isso por mim. Quando ele fez isso, então eu me tornei uma casa habitável agora para o Espírito Santo. Quando Jesus ressuscitou, ele passou 40 dias ainda na terra, pregando para os discípulos. E a Bíblia diz em Atos capítulo 1, que no último dia de Jesus na terra, havia 500 pessoas ouvindo as suas instruções. 500 pessoas. E após ele terminar ali aquelas instruções, ele disse àquelas 500 pessoas: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Porque um pouco antes da cruz, ele havia dito aos discípulos: convém que eu vá. É melhor que eu vá. Porque se eu não for, o Espírito Santo, o seu advogado, o seu consolador, o seu assistente, ele não pode vir. Então eu preciso voltar para o meu Pai. E após eu voltar para o meu Pai, ele vai enviar o Consolador. E esse Consolador vai ficar com vocês até a consumação do século. Isso quer dizer que ele viria para a terra e não voltaria para o céu, até que os séculos dos séculos não terminar. O Espírito Santo só vai voltar quando Jesus arrebatar a sua igreja. Mas enquanto a igreja de Cristo, os filhos de Deus estiver na terra, o Espírito Santo estará com a igreja, estará com os filhos de Deus. Então Jesus, o que ele fez? Ele tomou de volta o governo do diabo da nossa vida. Agora o diabo não tem mais poder de governo sobre as nossas vidas. A não ser que você faça parte do mundo que eu falei, de um sistema que é governado pelo príncipe das trevas. Porque isso é mundo. Mundo é o governo de Satanás. Mas se você nasceu de novo, se você conheceu Jesus e você creu nele como seu Salvador, você nasceu de novo.
E no momento que você tornou um novo homem, renascido, recriado, o Espírito Santo habita em você. O Espírito Santo não habita em alguém que é perfeito. Não, porque não existe perfeito. Só Jesus foi perfeito. O Espírito Santo habita no espírito de pessoas que receberam Jesus. Ele habita no coração de pessoas que creram em Jesus como seu Salvador. Porque assim como Adão condenou os homens, o último Adão, chamado Jesus, ele salvou os homens. Jesus não veio para alguns. Jesus veio para toda a humanidade. Então o Espírito Santo habita em todos? Não. O Espírito Santo habita naqueles que receberam Jesus como seu único, suficiente Salvador. Às vezes alguém conversa comigo e diz assim: mas pastora, eu fumo, o Espírito Santo habita em mim? Tem gente que diz assim, ó, não, o Espírito Santo não habita em templo imundo. Pois eu quero dizer uma coisa para você: Jesus purificou o templo. Jesus purificou o meu espírito. Ele é tão limpo como a branca neve. O meu espírito é perfeito. Jesus limpou, Ele varreu toda a condenação e morte do meu espírito. E Ele está pronto para receber o Espírito Santo. E o Espírito Santo habita em você. E se por acaso você fuma, se por um acaso você bebe, ou se por um acaso você mente e diz: eu não consigo parar de mentir, eu já tentei. Eu digo uma coisa: esse é o propósito do Espírito Santo. É exatamente o propósito para que ele veio. A Bíblia diz que em Romanos 8, versículo 26, diz que o Espírito de Deus me assiste em toda a minha fraqueza. Eu tenho uma fraqueza, irmãos. Você tem uma fraqueza. Porque se nós não tivéssemos... Paulo não teria dito que o Espírito Santo me assiste na minha fraqueza. Não é no plural, é uma. Ele me assiste na minha fraqueza. Então nós temos uma só fraqueza: não saber orar como convém. Só essa fraqueza. Quer dizer que mentir não é uma fraqueza? Não, porque isso não é problema para o Espírito Santo. A nossa fraqueza é não saber orar como convém. E no 27, ele diz assim: que esse mesmo Espírito, que conhece as nossas fraquezas, conhece também qual é a vontade do nosso Pai. E ele diz assim, ó, que segundo a vontade do nosso Pai, que é Deus, ele intercede. Quer dizer que no 26 ele assiste, e no 27 ele intercede, mas não é de qualquer maneira. A Bíblia diz que ele intercede com gemidos inexprimíveis. Quer dizer, gemidos que não dá para expressar em palavras. É assim que ele intercede por mim e por você. Então a minha fraqueza é não saber orar o que convém a Ele, ao Pai. Saber orar o que me convém, eu sei muito bem. Eu sei muito bem o que me convém. E se for preciso eu passar meia hora orando só o que me convém, eu fico orando só o que me convém. Mas esse não é o problema. O problema é eu orar o que convém ao Pai. E é isso que o Espírito Santo veio me assistir. Eu não saber orar o que convém. E por eu não saber, o Espírito Santo intercede por mim com gemidos
inexprimíveis. Não segundo o que eu quero, mas segundo o que Deus quer. Portanto, se você não quiser o que Deus quer, o Espírito Santo não vai poder interceder por você. Porque Ele não vai interceder o que você quer, Ele vai interceder o que Deus quer. Então, a função do Espírito Santo, irmãos, é revelar para mim todo o processo de Jesus para a minha vida. É um processo. Depois que Jesus subiu, Ele sabia que os homens sozinhos não conseguiriam entender qual era a vontade do Pai para nós. Jesus sabia disso. Jesus andou com Pedro, João, Tiago, Mateus. Jesus andou com todos os apóstolos. Ele sabia que eles não entenderiam sozinhos, sem o Espírito Santo, qual era a vontade do Pai. Exemplo, quando Jesus contou para Pedro que veio para morrer na cruz do Calvário, Pedro saltou e disse: não, Senhor, o Senhor não vai morrer, eu morro no seu lugar. E Jesus disse: para trás de mim, Satanás. Porque a vontade de Deus não era que alguém livrasse Jesus da cruz. A vontade de Deus era que Jesus fosse pregado na cruz. Por minha causa e por sua causa. Isso é a graça de Deus para nós. Alguém entregou o próprio Filho por mim e por você. Ninguém poderá fazer favor maior para você do que Ele. Ninguém. E eu quero ler um texto. Jesus falando com os discípulos sobre o Espírito Santo. Porque um dos pontos da função do Espírito Santo para nós é esse: nos assistir e interceder. Mas tem algo mais maravilhoso também. Vamos lá. João, Evangelho de João, capítulo 16, versículo 5. Diz assim: agora, porém, eu vou para junto daquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Sei que ao dizer-vos sobre o que ocorrerá, o vosso coração foi tomado de tristeza. Todavia, eu vos asseguro que é para o vosso bem que eu parta. Olha bem, todavia, eu vos asseguro que é para o vosso bem que eu parta. Se eu não for, o consolador, ou o advogado, ou o assistente, não poderá vir para vós. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando então ele vier, presta atenção nisso agora. Quando então ele vier, convencerá o mundo do seu pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque a humanidade não crê em mim. Então, uma das funções do Espírito Santo é convencer o homem que não crer em Jesus é pecado. Então, qual o pecado que o Espírito Santo vem convencer a humanidade, irmãos? Não crer em Jesus. Irmão, só existe um pecado. Que isso, pastor? Isso é heresia. Não, irmãos. Só existe um pecado. Não crer em Jesus. E é isso que o Espírito Santo veio te convencer. Não crer em Jesus. Porque a partir do momento que você passa a crer em Jesus, você nasce de novo. Você se torna nova criatura. As coisas velhas ficam para trás e tudo se faz novo. Ah, não, pastora, peraí. Eu já aceitei Jesus, eu creio em Jesus, mas a minha vida não mudou nada, não.
Então eu sinto muito, você ainda não creu. É impossível você crer em Jesus e você continuar o mesmo velho homem. Impossível. Impossível. A palavra crer é uma ação. É uma ação. Eu creio, tu crê, ele crê, nós cremos, eles creem. É uma ação. Não é apenas palavra, eu creio, não, é uma ação. Quando você crê, você age como? Então é isso que você precisa entender. O Espírito Santo veio convencer a humanidade do pecado, de não crer em Jesus. Então eu digo agora, todo aquele homem que fecha o coração para o Espírito Santo e não deixa ele convencer o homem de que Jesus veio, pagou o preço dele na cruz do Calvário, esse homem não tem vida em Deus. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí o 13 ele diz, qual é a condenação? Qual é a condenação? A condenação é não crer no unigênito de Deus. Então se você não crê no unigênito de Deus, você já é condenado, você não vai ser, já é. Porque não crer no unigênito de Deus é um pecado. Um dia eu disse para o Espírito Santo, porque eu disse para você que eu sou amiga dele, e eu sou amiga do Espírito Santo. Eu disse, Espírito Santo, me fala um negócio aqui. Romanos 8:12, se não me engano, diz que o salário do pecado é a morte. Como é que é esse negócio? Ah, irmãos, aí eu entendi o que o Espírito Santo veio convencer. Ele disse, não crer em Jesus. O pecado de não crer em Jesus é a morte. Porque morte não é sepultura. Morte é a separação eterna de Deus. É viver sem Deus para todo sempre. Isso é morte. Porque o homem, ele não morre, ele sai do corpo. Quantos já entenderam que o homem não morre? O ser humano não morre. Deus não fez ser humano para morrer. O ser humano sai do corpo e a vida dele continua. Pelo contrário, a vida começa. Quando ele sai do corpo, a vida começa. Porque vida não é isso que nós vivemos. Nós estamos num tempo, Deus preparou um tempo para nós. Sabe por que você saiu do céu e veio para a terra? Sabe por que você saiu do céu e veio para esse tempo aqui? Eu te digo, para se tornar filho. Porque se você não sai do céu e vem para cá, você não se torna filho. Mas Deus não queria uma criatura, Deus não queria uma criação, Deus queria filhos. E filho, ele é gerado. Então Jesus veio gerar filhos para Deus. A Bíblia diz em Romanos 8, lá no finalzinho do versículo 28, 29, que Deus entregou o primogênito para ter muitos filhos, porque agora ele é primogênito, agora ele não é mais um unigênito, Jesus agora se tornou primogênito, porque ele é o primeiro de muitos filhos. Um dia que Nicodemos chegou para Jesus e falou para Jesus: ninguém pode fazer as coisas que tu fazes se do céu não lhe for concedido. Jesus não encheu a bola com isso. Se fosse a gente, enchia a bola, né? Uau, está falando que eu sou poderosa. Mas Jesus não encheu a bola. Jesus disse: Nicodemos, vistes bem.
Mas vou dizer uma coisa para você. Para ver o meu reino, precisa nascer de novo. Mas como? Eu já sou velho. Como que eu posso voltar ao ventre da minha mãe e nascer de novo? Não, Nicodemos. Eu não estou falando de físico. Eu não estou falando de nascimento físico. Eu estou te falando de nascimento no Espírito. Ele disse, aquele que nasce de novo, vê o meu reino. Você viu. Você está me vendo. Mas vou dizer uma coisa. Para entrar no reino, precisa nascer da água e do Espírito. Nascer da água e do Espírito. Deus te deu um banho de água. E Deus continua nos dando um banho de água. E o Espírito Santo veio para nos ensinar e nos revelar tudo que está feito para nós. Isso está na Bíblia, irmãos, isso está na Bíblia com clareza. Você quer ler comigo? Eu não ia ler esse texto não, mas eu acho que vou ler. Vamos lá, 1 Coríntios. Capítulo 2. Para você entender melhor, vamos ler a partir do versículo 6 até o versículo 12. Olha bem esse texto. Olhe para esse texto, não apenas com seus olhos físicos. Olha para esse texto com seus olhos espirituais. Ele diz assim: contudo, falamos de sabedoria entre aqueles que já têm maturidade. Não me refiro, entretanto, à sabedoria desta era, ou dos poderosos deste século, que estão sendo reduzidos a nada. Está dizendo que a ciência, a universidade, a faculdade, a escola, a experiência de vida, isso vai ficar aqui. Isso vai reduzir, quando você sair do corpo, isso é reduzido a nada. Não tem importância nenhuma. E no 7, ao 7 ele diz assim, ao contrário, nós não ficamos só falando da sabedoria dos homens, não. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava, não está mais, do mistério que estava oculto, o qual Deus preordenou antes da origem das eras, do passado, da eternidade passada, para a nossa glória. Então agora nós falamos da sabedoria que não é mais oculta. Foi oculta, Deus preordenou lá no passado, não é mais. Olha o 8. Nenhum dos governantes desta era compreendeu essa sabedoria. Uau! Pois se a tivesse entendido, não teria crucificado o Senhor da glória. 9. No entanto, como está escrito, olho algum jamais viu, ouvido algum nunca ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus predispôs para aqueles que o amam. Não está mais oculta, não está mais escondida a sabedoria de Deus, mas os olhos não veem, o ouvido não ouve e a mente não entende. Eu te digo por quê? Porque as coisas de Deus é pelo Espírito. A função do Espírito foi revelar quem Jesus é, que é revelar o que Jesus fez para nós. 10. Deus, todavia, o revelou a nós por intermédio de quem? Espírito. Vamos ler de novo? Deus, todavia, o revelou a nós, as coisas ocultas do passado, que o meu olho não viu, o meu ouvido não ouviu e a minha mente não entendeu. Deus, todavia, o revelou a nós por intermédio do Espírito. Porquanto o Espírito a tudo
tudo investiga até as profundezas de Deus. Então o Espírito Santo investiga a mente de Deus, investiga as profundezas de Deus para interceder por mim. Ah, esse Deus me ama, fala sério. Esse Deus me ama. Ele fez isso para o Espírito Santo me revelar coisas que eu ainda não entendi. Então eu acho estranho quando a igreja deixou de pregar e de falar do Espírito Santo. Não há igreja sem Espírito Santo. Não há reino sem Espírito Santo. Não há caminhar no Evangelho sem Espírito Santo. Quando Jesus subiu, Ele entregou a igreja para o Espírito Santo. Quando Jesus subiu, Ele disse aquilo que Ele disse para Adão lá no Éden: governe sobre eles. Agora Ele diz ao Espírito Santo: Espírito Santo, governe sobre o meu povo. Nem todos que estão na terra é povo de Deus, mas aqueles que o receberam é povo dele. Então Ele diz: governe, revele para aqueles que querem, revele para aqueles que me buscam, revele para aqueles que têm sede e fome, revele quem eu sou, revele o que eu vim fazer para eles, revele o que está preparado na eternidade. Ah, eu já vi tantas pessoas pregar. Ah, como não tem como saber? Então, deixa o Espírito Santo te revelar como vai ser a sua eternidade. Deixa Ele te revelar. Eu não tenho tempo, pastora. Eu sou dona de casa, eu trabalho fora, eu chego, eu tenho que cozinhar, lavar a roupa, tudo à noite, porque eu tenho que trabalhar. Então eu vou dizer uma coisa para você. Tudo isso vai ficar aqui. E você vai partir para a eternidade sem nada. Porque a única coisa que Deus quer de mim e de você é um tempo para Ele me ensinar. Essa é a única coisa que Deus quer de mim e de você. Um tempo para Ele poder me ensinar o que Ele já me deu gratuitamente. Não é que Ele vai te dar. Por isso que você pede e continua doente. Por isso que você pede e continua pobre. Por isso que você pede e continua em depressão, oprimido. Porque não é pedir. É sentar com o Espírito Santo e deixar Ele te ensinar. Não é pedir. Ele já fez. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu sei que você vai falar mal de mim, mas eu vou dizer: Deus não cura mais ninguém. Deus não cura mais ninguém. Deus já curou. Deus já curou. A Bíblia diz que Deus enfermou Jesus em meu lugar. Ele levou sobre Ele todas as minhas enfermidades. Afinal de contas, você crê na palavra ou você não crê? A Bíblia diz que Ele já levou. Se Ele já levou, então Ele já curou. Pede, não recebe. Não sabe pedir. Mas eu disse para você que o Espírito Santo veio me assistir na minha fraqueza de não saber orar o que convém. Não se esqueça disso. Vamos ler o 11? Pois quem conhece os pensamentos do ser humano, a não ser o espírito do homem que nele reside? Assim, igualmente, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. 12. Nós, entretanto, não recebemos o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus. Viu? Paulo está dizendo aqui que você não recebeu o Espírito do mundo, de covardia, de mentira. Você recebeu o Espírito que vem de Deus, a fim de que possamos compreender o que por Deus nos gratuitamente.
Irmãos, a função do Espírito Santo aqui na terra é ajudar você. Mas você não tem tempo para ele. O Espírito Santo não tem outro papel, não tem outra função. A função dele é me ajudar a conhecer o que eu já tenho e não sei. Eu já tenho, mas não sei que tenho. É como você ter um parente milionário, ele morrer, e você não saber que ele deixou para você um testamento com dinheiro. Você é milionária, mas você não sabe que você é milionária. Assim é Jesus. Jesus veio, ele deixou um testamento para mim. Um testamento de cura, de saúde, de riqueza, de perdão, de paz, alegria. Ele já deixou um testamento atestando que isso é o meu direito. Mas se eu não sei, eu continuo enfermo, doente, porque eu não sei. Mas o Espírito Santo, ele é o amigo de Jesus. Ele veio me instruir e dizer, é seu direito. Ele fez um testamento ao seu favor. Ele deixou uma herança para você. E a minha herança é a eternidade. E eu começo a viver ela aqui. Tem gente que diz assim, quando eu morrer, não vai ter mais lágrimas, não vai ter mais doença. Não, irmãos. Se você conhecer Jesus verdadeiramente aqui na terra, você não vai ter doença aqui na terra. Você não vai ter tristeza. Você vai chorar sim, mas é de alegria da presença de Deus na sua vida. Você vai chorar de alegria. Quantos creem nisso? Vamos ler o último texto. Sobre isso também pregamos. Paulo está dizendo, sobre isso pregamos. Não com palavras ensinadas pelo saber humano, mas sim com palavras ministradas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Uau! As verdades espirituais são para quem são espirituais. Os carnais dizem assim, que o quê? Se eu não for no médico, eu morro. Não tem problema ir no médico, pode ir. Eu não sou contra ir no médico. Eu não vou, mas eu não sou contra quem vai. Eu não vou, não é porque eu não vou porque eu aprendi a crer em Jesus como meu curador. Eu aprendi a crer em Jesus como meu médico. Eu aprendi. Então eu declaro todos os dias, obrigado, papai, porque Jesus levou sobre ele as minhas dores e enfermidades. Eu posso declarar isso todos os dias com certeza, porque o Espírito Santo já me revelou que a saúde é um direito meu. Então é por isso que eu tenho prazer em pregar para você e em falar para você do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Não tem ninguém que possa te ensinar como ele. Você quer ver? Também está na Bíblia. Vamos ler? 1 João, vamos lá. Primeira carta de João. Capítulo 2, versículo 26. Nós já estamos encerrando. Não saia do seu lugar. Fica aí, nós já estamos encerrando. Ok? Vamos lá. Sim, queridos filhinhos, permanecei nele. Permanecei em quem? Diga, no Espírito Santo. Você permanece nele, amém? Sim, queridos filhinhos, permanecei nele, para que tenhamos segurança quando ele se manifestar, e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. 29. Se sabeis que ele é justo, tomai conhecimento. Também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Ao 27. Ao 26.
eu vos escrevo estas advertências a respeito daquele que vos querem seduzir. Quem quer seduzir os filhos de Deus? Tirar-os de Deus? O diabo. Então ele vai advertir você, ele vem advertir sobre isso. E no 27 ele diz assim, ó: quanto a vós outros, a unção que dele recebeste. Quem que traz unção? Quem que é dentro de você que te dá unção? O Espírito Santo. Quanto a vós outros, a unção que dele recebeste permanece em vós. A unção permanece, amém? A unção do Espírito permanece em você. E não tendes necessidade de que alguém mais vos ensine sobre isso. Uau! Você não tem necessidade que eu te ensine. Se você permanecer no Espírito, você pode falar as mesmas coisas que eu falo. Você pode viver as mesmas coisas que eu vivo e maiores do que eu vivo. Se você permanecer na unção dele, você não vai precisar que ninguém te ensine. Olha aqui. No entanto, a unção que dele procede é verdadeira, não construída sobre mentira, não construída sobre a mentira, mas sobre a verdade, a palavra de Deus. E vos ensina sobretudo o que precisais saber. Permanecei, pois, nele, assim como ele vos ensinou. Isso não é incrível? Se você permanecer nele, ele vai te ensinar tudo o que você precisa. O que você está precisando saber? O Espírito Santo vai te ensinar. Tenha um tempo com ele. Separe, você tem 24 horas. Separe um tempinho nessas 24 horas para ficar com o Espírito Santo, dizer: eu estou aqui, Espírito Santo, porque eu quero realmente saber o que já tem preparado para mim, que eu ainda não descobri. Ele vai te ensinar, amém? Vou ler o último texto agora. Judas 19, 20. Penúltimo livro da Bíblia, antes de Apocalipse. Só tem um capítulo. E nós vamos ler versículo 19 e 20. O que quer dizer esse versículo aqui que nós vamos ler, irmãos? Ele está ensinando como que você relaciona com o Espírito Santo. Antes de ler esse versículo, deixa eu te dar aqui uma instrução. O Espírito Santo, ele tem uma linguagem própria. Diga isso, o Espírito Santo tem uma linguagem própria. E é nessa linguagem própria dele que você relaciona com ele. Lembra que eu disse que Jesus deixou uma instrução para 500 pessoas que o viu subir para os céus. Ele diz: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. 9 dias depois que eles estavam lá, 120 pessoas obedeceram. As 120 pessoas foram para o cenáculo e ficaram lá. 9 dias depois, o Espírito Santo desceu. E a Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em línguas estranhas. A língua que o Espírito concedia que eles falassem. Então essa língua, ela é concedida pelo Espírito Santo. Como é que eu falo ela, pastora? Como é que eu falo essa língua? Simplesmente eu começo? Simplesmente você começa. Isso está na Bíblia, pastora? Isso está na Bíblia. Marcos 16, 16. Estes sinais seguirão aqueles que creem. Em meu nome falarão novas línguas. Então, como é que você fala em novas línguas? Em nome de Jesus.
Em meu nome, Jesus disse, em meu nome vocês falarão novas línguas. Então, você já nasceu de novo? Você já recebeu Jesus? O Espírito Santo já está habitando em você. Em nome de Jesus, comece a falar língua estranha. É estranha mesmo. Você não entende nada que você está falando, mas você não precisa entender, porque não é você que está orando. Quem está orando por você é o Espírito Santo. Nós falamos, Romanos 8, 27, Ele está intercedendo por você. Quanto mais você permite que o Espírito Santo ore na sua boca as línguas estranhas, mais você terá as revelações de quem Cristo é em você. Mais você terá as revelações. Eu conversei com um jovem ontem, ele disse para mim que alguém disse para ele assim. Posso falar, né? Alguém disse para ele assim, você ora em língua? Sim, oro. E você? Eu oro quando o Espírito Santo desce. Não, irmão, não deve descer. Ele já desceu há 2000 anos atrás. Ele não precisa mais descer. Ele está aqui. Ele está aqui, amém? Ele está aqui em nosso meio. Ele está dentro de nós. Não fique esperando ele descer. Em nome de Jesus, comece a falar em língua estranha. Não deixe a religião te impedir. 1 Coríntios 14 diz, não proibais o orar em línguas. Não proibais orar em línguas. Ore em língua o máximo que você puder. Ore em todo o tempo. Efésios 6:18. Ore em todo o tempo no Espírito Santo. Não deixe as pessoas te enganarem. Essa é uma mentalidade errada. Eu não posso orar a hora que eu quero. Mentalidade errada. Quanto mais você orar, mais revelação você terá. Porque a oração em língua é uma chave de revelação. É a chave de revelação. Quem não ora em língua não tem revelação. Ele sabe sobre o céu, sobre a palavra, mentalmente. Mas não é isso que o Espírito Santo quer. Ele quer que você entenda e receba no seu espírito. Porque o que você recebe no espírito é para a eternidade. Mas o que você recebe na mente, meia hora depois você não lembra mais. Você não pode mais lembrar. Mas no espírito é para sempre. Então é disso que Judas está falando. Dessa linguagem própria do Espírito Santo. Ele disse assim, 20. Vós, porém, amados, ele estava falando para a igreja, Judas estava falando para a igreja. Vós, porém, amados, edificai-vos, construí-vos na santíssima fé que tendes, orando no Espírito Santo. Orar no Espírito é orar em línguas. Não se esqueça disso. Orar no Espírito é orar em línguas. Então eu vou ler de novo. Vós, porém, amados, edificai-vos na santíssima fé que tendes, orando no Espírito Santo. Eu não sei orar em línguas. Eu também não. Não sou eu que oro, é o Espírito Santo. Eu simplesmente digo, ore Espírito Santo, e Ele ora. Eu simplesmente me entrego. Eu simplesmente deixo que Ele ora. Simplesmente as palavras vêm na minha mente e eu as falo com a minha boca. Talvez você esteja pensando, mas isso não é uma mensagem de pregar sim para todo mundo. Pois eu digo para você, eu só queria pregar esta mensagem. Ore em línguas todo o tempo. Essa é a única mensagem. Eu queria vir aqui e ficar aqui por 1 hora dizendo, Ariranha, ore em línguas. Não a linguagem brasileira, nem americana, nem francesa. Ore a linguagem do céu. Ore a linguagem do céu. As revelações estão no Espírito, dentro de você. As revelações não estão no céu. O avivamento não está no céu. A unção não está no céu. A cura não está no céu. Deixa eu dizer para você, está dentro de você, no poder do Espírito Santo.
E elas virão para a sua mente à medida que você orar em língua estranha. Primeira Coríntios, capítulo 14, versículo 2. Quem ora em outras línguas não fala aos homens, somente a Deus. Visto que ninguém entende, em espírito ele fala os mistérios. Quais os mistérios? O que está lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 7. Nós falamos a sabedoria de Deus em mistério. Ore em línguas. Não se escandalize com essa mensagem. Ela é a mensagem do reino. Ore em outras línguas. Ou ore nas línguas estranhas. O seu espírito ora de fato. A sua mente fique frutífera. Não importa. Você não é a mente, você é o espírito. Seu espírito orar, a sua mente vai ser edificada. A sua mente vai ser construída na mente de Cristo. Romanos 12, 2. A sua mente vai ser transformada, renovada. E você não vai mais conformar com esse mundo. Porque esse mundo é inimigo de Deus. Jesus falou isso. O mundo é inimigo de Deus. Quantos creem? Então saia do sistema do mundo, falando com Deus o quanto você quiser, quanto mais você puder. Saia do sistema do mundo, orando em línguas, falando com seu Pai em todo o tempo. Quando alguém dizer para você assim, que é isso, é do diabo, você fala não. O Espírito Santo, a função dele foi vir me ensinar todas essas coisas. E para falar com o Espírito Santo só tem uma linguagem, as línguas estranhas. Você não pode falar com o Espírito Santo na sua língua corrupta. E toda vez que eu falo isso, eu lembro de Smith Wigglesworth, porque ele declarou no seu livro O Apóstolo da Fé: desde quando eu conheci a linguagem sobrenatural, eu nunca mais orei nas minhas línguas corruptas. Uau! A nossa linguagem é corrupta, mas a do céu não é. Você quer sair da corrupção da sua carne? Ore em línguas. Ore no Espírito Santo. Aleluias.